Oi, gente! Olá, família Conexão Três Pontas, família Pod Café Podcast. Que alegria! Segundou em horário nobre, mais ou menos um pouquinho mais, um pouquinho menos, 8h30. Jornalista Roger Campos em mais uma edição do já tradicional Pod Café Podcast. Para você que acompanha em Três Pontas, em Minas, no Brasil e no mundo, pela Aldeia Global, pela Rede Mundial de Computadores, já estamos ao vivo para um programa lindo, ungido, especial, maravilhoso. Um programa que traz para a gente um enredo, uma história que foi um grande sucesso e continua repercutindo nas páginas do Conexão Três Pontas. Que história é essa? Um pouquinho de suspense é bom. Antes, deixa eu lembrar que a gente está ao vivo pelo Facebook do Conexão Três Pontas. Você já pode começar a mandar a sua pergunta, a sua sugestão. Se quiser criticar esse apresentador também, falar que eu tô cada vez mais loiro, pode também, só que é mentira, é efeito da luminosidade. Eu tô cada vez mais Paulo Bucha. Um abraço pro meu amigo Paulo Bucha. Deixa eu aproveitar também e lembrar que depois do Facebook já vai estar em todas as redes sociais e inclusive, ative o sininho aí para você receber as notificações do Podcafé _ Podcast, a nossa página lá no YouTube, porque o programa depois vai para lá e de lá a gente tira os recortes, os melhores momentos e novamente joga nas redes sociais para você acompanhar tudo que tem de bom e de melhor no programa de hoje. Agora, sem delongas, sem enrolação, olha quem está aqui comigo. Que honra, que privilégio, que bênção, que alegria. Sargento Ribeiro, Sargento Rafael, ele que foi instrumento na mão de Deus para uma ação que, sinceramente, não há outra explicação a não ser a vontade do Criador do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo da salvação, do ato de salvamento de uma criança de 1 ano e 6 meses, do Anthony. Vamos falar sobre isso com o nosso querido Sargento Rafael, Sargento Ribeiro. Antes do boa noite, deixa eu mandar um grande abraço a toda a corporação da 151ª Companhia da Polícia Militar de Três Pontas, todos os pares do Sargento Ribeiro, especialmente a um cara que também é muito ungido, muito iluminado. O cara é uma simpatia, uma simplicidade. Capitão, aquele abraço. Em breve teremos o nosso querido capitão. Quem é o capitão, hein, Sargento Ribeiro? Conta pra gente o nome dele. Capitão Ederson. Capitão Ederson Januário. Esse é fera. Capitão, aquele abraço. Parabéns pela forma como conduz a companhia da Polícia Militar aqui em Três Pontas. Sargento Ribeiro, seja bem-vindo, imenso prazer te receber. Uma boa noite, é um prazer muito grande estar aqui, né? Eu fico muito feliz de poder estar aqui frente a frente com você, né? E a gente poder falar um pouquinho desse milagre de Deus, né, que aconteceu nessas semanas passadas, né? A mão de Deus atuando na vida do Anthony e Deus escolhendo esse humilde servo aqui para poder estar colaborando nesse milagre que Deus operou. Que Deus operou. Sem dúvida, Deus operou um grande milagre, mas antes, para você que está chegando agora, para você que eventualmente ainda não sabe do que a gente está falando, deixa primeiro a gente conhecer um pouco melhor quem é o Sargento Ribeiro, quem é o Sargento Rafael. Sargento, quem é o Sargento e o Homem Rafael? Então, o Rafael é uma pessoa convertida, cristão católico, uma pessoa que ama servir. Rafael aprendeu a servir, a amar o próximo, e a minha vida hoje é fazer o bem, é buscar Deus do meu coração, de toda a minha força, é vivenciar a minha fé cada dia, mas é não só vivenciar em palavras, em atos, em atitude. Todos os dias eu acordo e eu repito isso. Eu peço para que Deus me use. Independente se for na rua, igual como Deus me usou, e no trabalho, todos os dias eu peço para que Deus me use. Esse Rafael é um Rafael que busca todos os dias ao Senhor. Sou pecador, sou falho, erro, peco,
mas eu sempre me levanto pedindo a glória de Deus, pedindo que Deus me perdoe, que Deus, com essa graça maravilhosa, mude e transforme meu coração, minha vida todos os dias, né? E o Sargento Ribeiro atua na polícia aí há 19 anos, na Polícia Militar de Minas Gerais, né? Eu venho sendo agraciado com essa bênção de que a autoridade ela é dada por Deus, como diz em Coríntios 13, né? Então Deus manifestou esse poder de me dar essa graça, de eu poder exercer essa função para glorificar o nome dele também. Tá vendo, gente? Olha como o Sargento Ribeiro, o Sargento Rafael começou o programa. E é só o começo, então mande o seu like, mande a sua curtida, mande a sua pergunta, mande a sua mensagem. Deixa, antes de eu continuar com o assunto aqui, eu trocar a tela aqui, e isso são algumas surpresas que a gente faz no programa. Sempre que vem um convidado especial, a gente coloca algumas fotos. E aqui não é proibido chorar, não, viu, Sargento? Inclusive, o apresentador também aqui é um chorão. Depois que a gente é tocado pela mão de Deus, a gente sabe que a nossa força não está em esconder o choro, a nossa força vem do próprio Cristo. E quando a gente chora justamente porque a gente tem a simplicidade e a humildade de saber que somos servos pecadores, como você mesmo disse. É. E olha isso aqui na tela. Olha essa foto ilustrando a arte do Podcafé podcast de hoje. Esse é o Anthony. A história começou da seguinte forma. Um belo dia, o Sargento Ribeiro, Sargento Rafael, estava fazendo uma ação para ajudar alguns aposentados. É isso? Então, a gente faz parte da Pastoral da Saúde, né? E tem um advogado que mora próximo ali, né? E a gente foi fazer um contato com ele com relação a pessoas que a gente está acompanhando, né? Questão de saúde mesmo. Então, ele acompanha ali e dá esse maior apoio pra gente, né? E nesse que a gente deslocou ali, fez um contato com ele, parou o veículo, a gente estava esperando alguma coisa ali, e aí eu escutei os gritos de socorro. E começaram a gritar, socorro, ajuda, ajuda. E falei, gente, é uma briga. E eu tava paisando, né? Falei assim, gente, agora como é que eu vou fazer aqui? Já desci, né? Preocupado. Falei, será que tá com alguma arma, alguma faca, né? Mas eu vou lá. Quando eu dei 2 passos, eu vi a mãe do André pedindo socorro com ele nos braços, né? E as crianças gritando também. E de imediato, nem pensei, agi. Naquele momento, agi. E graças a Deus, deu tudo certo. Eu acho que a gente vê a imagem assim, eu não consigo. É, como eu te falei, né? Eu sou meio chorão, então eu acabo que eu emociono quando eu vejo. É de emocionar mesmo, gente. Por quê? Porque o Anthony é muito bem cuidado pelos pais, diga-se de passagem. Sim. A gente sabe que as crianças, um minutinho de distração não significa mau cuidado, falta de zelo, enfim, nada disso. A gente precisa lembrar também que normalmente a gente tem 5 dedos nas mãos, né? Eu falo normalmente porque tem gente que tem menos, tem gente que tem mais, muita gente tem 6 dedos, enfim. E quando a gente aponta um dedo para alguém, a gente esquece que fica pelo menos 3 apontados para a gente. Então, a mãe errou, não sei quem fez isso. Não. Gente, é preciso a gente olhar os nossos defeitos primeiro antes de apontar o dedo para alguém. E que atire a primeira pedra quem nunca errou. Embora, nesse caso, não tenha tido erro de pai e mãe. Uma coisa de uma fração de segundos, infelizmente, o Anthony, o bebezinho, acabou caindo, né? Acredito eu que o modus operandi foi caiu de cabeça para baixo dentro de um balde que estava cheio de água, Sim, foi isso? isso. Assim, a família é uma família abençoada, maravilhosa. A mãe, uma mãe espetacular. Ela faz das tripas corações pelos filhos, né? Excelente mãe, os meus muito bem cuidados, muito bem criados, muito educados, né? Uma pessoa maravilhosa, né? Entrou em desespero. Imagina o sofrimento, eu não consigo sentir tanto a dor que ela deve ter sentido naquele momento, né? E hoje a gente vendo eles felizes novamente, né? Ela com todo o cuidado que ela sempre teve com ele desde antes e tem agora, né? E o pai também, os irmãozinhos também, né? Então, assim, não tenho o que falar daqueles pais. São pais maravilhosos, são pais presentes, né? E você vê o carinho do irmão gêmeo, né? O Theo, na hora que veio antes, ele abraçou e deu um beijo nele. Foi uma cena linda, maravilhosa.
Gente, é realmente uma história E assim, fantástica. a avó do Anthony participa diretamente da criação dele, tá sempre acompanhando. Eu tive algumas conversas com ela, então é uma pessoa muito sensata, muito abençoada e muito grata a Deus pela vida que eles têm. E assim, eu não tenho o que falar da pessoa deles, nada. São pessoas maravilhosas mesmo. E aí, gente, o que aconteceu? O Anthony acabou engolindo muita água, acabou perdendo a consciência e, eh, por sorte, por Deus, por essa mãe presente, conseguiu. Imagina se tivesse ficado mais algum tempo. Talvez não teria dado tempo, teria sido fatal. E num ato de desespero saiu gritando pela rua e ali Deus colocou um Gabriel, um Rafael, um arcanjo, um anjo ali para estar a postos para trazer primeiro o seu coração humano, uma ação humanitária, que a gente não escolhe. Vou atender ele, esse não, esse sim. A gente faz isso por instinto. Isso é ser cristão, na verdade. E ali de pronto, como o Rafael já disse, Sargento Rafael, Sargento Ribeiro já disse, foi ali e aí veio as técnicas, os conhecimentos dos primeiros socorros. Aliás, eu também compartilho disso como instrutor de autoescola. Durante anos e anos e anos, ministrei aulas de primeiros socorros também nos cursos de aula teórica de legislação de trânsito. E a gente vai até atender, gente, a um pedido de algumas mães. Eu acho muito bacana quando isso acontece. Reverberou tanto, sargento, o programa, que depois algumas mães começaram a mandar mensagem: Roger, vocês precisam ensinar pra gente o que o Rafael fez. Por quê? Unipresente só Deus. O Rafael não vai estar presente em É. todos os lugares. Deus o livre guarde, mas acontece mais algum caso desse. E as fatalidades estão aí batendo na nossa porta todos os dias, gente. Então, claro, é muito salutar, muito bacana que as pessoas tenham as noções básicas de primeiros socorros para um resgate, um socorro. E no programa de hoje a gente vai falar sobre isso também. Aí, voltando à questão do Anthony, o Sargento Rafael, o Sargento Ribeiro, pegou o menininho, e aí? Então, naquele momento, assim, a gente chega e, apesar de ser policial militar há tanto tempo, está acostumado com ocorrências complexas, a gente é ser humano. E deparar com uma situação de uma criança mexe muito com o nosso coração. Eu vou falar a verdade, mexe com o nosso espírito. Eu vi o menino e falei, eu preciso trazer esse menino de volta. A primeira coisa que eu pensei. Então eu peguei o Anthony e comecei a realizar os procedimentos. Comecei a realizar os procedimentos e ele não tinha resposta nenhuma naquele momento. Ele não respondia os procedimentos. E aí o Luiz Henrique, né, tava de vizinho, falou, ó, eu falei, chama o SAMU. O Luiz Henrique falou assim, ó, eu tô com o carro aqui. Eu falei assim, não vai dar tempo, vou entrar no carro e vamos embora. No carro, né, dentro do carro, e continuei os procedimentos e a todo tempo eu falava com ele, ô filho, reage. Filho, vamos, acorda, filho, vai lá. Peraí, não perca o raciocínio. Qual foi o termo que você usou? Eu falei, filho, reage, Filho. reage. Ô, meu filho, você vai conseguir, vamos. E aí eu virei ele de bruço, né? Dei um tapinha nas costas dele, fui dando os tapinhas, voltei ele, insuflei, né? Que é a respiração boca a boca, fiz as insuflações nele. E quando eu virei, comecei a fazer a massagem cardíaca. Massagem cardíaca. E isso estava lá no alto do Antônio de Brito e nada. E eu continuando, a gente pegou ali a Barão da Boa Esperança, né? Que é uma avenida longa, próximo estabelecimento comercial que tem ali. Eu virei ele e ele soltou aquele tanto de água. Ô, senhor, filho, me escuta. Olha pra mim. E de repente eu girei ele e ele apagou. Eu falei, meu Deus, eu vou continuar. E continuei, insuflei, continuei as massagens nele. E de repente, na hora que eu fui insuflar mais uma vez, ele até achei engraçado. Ele soltou tudo da minha boca. Deu um baita de um vômito assim com água. E eu falei, meu Deus. Girei ele, soltou mais água no carro e apagou de novo.
e eu continuei com o procedimento até chegar no PAN. Eu creio muito que a mão de Deus estava ali porque esses 2 momentos que o Anthony respirou, ele puxou o ar, foi os momentos que diferenciaram entre a vida e a ida dele para Deus. Deus deu 2 sopros de vida para ele naquele momento, que deu para aguentar ele chegar até o pronto atendimento, onde ele foi muito bem atendido, rapidamente. Lá estava o Dr. Igor, né? Dr. Igor, até encontrei com ele agora há pouco. E todo o pessoal do PAN já veio imediatamente, já dando apoio e assistência total para ele, que culminou no sucesso, né? Da volta dele aqui para a Terra, aqui, né? Em espírito. E que eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso na vida desse menino. Ah, tem. Eu tenho certeza. A mão Com de Deus estava aí, certeza não foi tem. à toa. Não foi à toa. A gente sente, eu chego a arrepiar. Assistir, eu falo como ser humano, como policial militar, que já participei de várias ocorrências. Eu assisti um milagre de Deus na Terra. Mais do que assistiu, foi parte integrante desse milagre acontecendo. Aliás, o milagre acontece todos os dias. Simplesmente o fato da gente poder acordar para mais um novo dia, independente se a luta é árdua ou se ela é mais branda, é assim sempre. O fato de poder encher o peito de ar e respirar já é uma dádiva, um dom de Deus. O programa tá excelente, tá muito bom, mas eu preciso dar um recado. Claro que eu preciso lembrar daqueles que estão com a gente e que fazem do Conexão Três Pontas um grande portal de notícias, ainda mais muito atrelado à questão da ética, à questão do respeito, à questão da verdade e da isenção da notícia. Lembrando que nem tudo deve ser mostrado. A gente deve pensar sempre em ônus e bônus. Quando você fizer alguma reportagem, caro colega jornalista que me acompanha aí pela rede mundial de computadores, lembre que likes e curtidas não vai mudar a sua vida para melhor, mas pode destruir a vida de alguém. Então, pense muito bem, filtre melhor. O grande deus do jornalismo, o papa de quem eu bebo muito nessa fonte, Gabriel Garcia Marques, um dos maiores escritores jornalistas da história da humanidade, ele já dizia: a ética deve acompanhar o jornalismo como o zumbido acompanha a abelha. Então a gente não pode separar isso não. E o Podcafé Podcast, graças à sua audiência, ao seu carinho e ao apoio de alguns parceiros, continua no ar e crescendo devagarzinho, protegido pela mão de Deus. Graças também à doutora Daniela Carvalho, que é uma médica sensacional, endocrinologista. Gente, tratamento para você que está a fim de perder peso, precisando perder peso, não apenas pela questão de estética, mas pela questão de saúde. Para você que quer engordar, ganhar massa muscular, para você que quer fazer qualquer tratamento que você precisa, longevidade saudável, emagrecimento, obesidade, menopausa e andropausa, sarcopenia, lipedema, terapias avançadas, implantes hormonais e ainda terapias de injetáveis, as famosas canetas que estão aí no mercado. A boa notícia de hoje é que a Anvisa já quebrou a patente e agora vai ter caneta nacional, viu, gente? Vai baratear. Você que tem vontade e necessidade, mas não tem recurso, agora vai ser mais acessível para todo mundo. Então agende o seu horário com a doutora Daniela Carvalho. Esses dois, que carinho para falar da doutora Carla Bernardi e do doutor Gabriel Fernandes, que são nefrologistas aqui em Três Pontas, que vieram para cá não à toa. Novamente a mão de Deus. Aliás, novamente um grande beijo a esses dois. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela minha mãe que hoje já está em Deus. Ontem foi a missa de sétimo dia. Confesso que não é nada fácil estar diante de um microfone por enquanto, mas ela está feliz onde ela estiver. Eu sei que ela está no colo de Deus, amparada por Nossa Senhora, onde não há dor e sofrimento. Então, é tocar a vida e lembrar das coisas boas que ela me ensinou, principalmente a respeitar as pessoas, como a doutora Carla e o doutor Gabriel respeitam, porque além de médicos qualificados, eles são extremamente humanos. Indico, vale a pena, eles atuam lá na nefrologia e também em consultório particular. Quem quiser, me procure no meu
WhatsApp 999754248, 999754248, que eu passo os contatos. Deixa eu falar também de Gestão AgroSoluções, consultoria em gestão de fazendas. Grande abraço ao Gustavo, trabalho sensacional, também estará em breve com a gente aqui no Podcafé Podcast. Ah, meu irmão, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, médico cardiologista, esse é fantástico. Há 32 anos apoiando esse jornalista que vos fala. Grande abraço, cardiologista, o médico do coração. Faça o seu check-up, viu, gente? Não deixe, não espere para depois. A gente precisa estar sempre balizado de como anda a nossa saúde. Reniart Estamparia, uniforme para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu time de futebol, uniforme escolar, seja lá o que você precisar de confecção. Reniart Estamparia, um abraço para o flamenguista Reni. TV Conecta, Keila, Júnior e toda a equipe de primeira, para você que está afim de internet de qualidade, a internet do Podcafé Podcast, do Conexão Três Pontas, é ConectaNet. E agora, para você que assina, que tem um plano de internet ConectaNet, você tem TV Conecta. Streaming de qualidade para você sair daqueles programas enlatados, daqueles canais que ideologicamente te levam para caminhos tortos. Fuja disso. Independência, o controle remoto acabou com a teoria funcionalista da comunicação, agora é você quem decide. E a TV Conecta tem uma gama, um cartel de canais que vale a pena você assinar. MS Eventos e Produções, o meu amigo Matheus Santos. Gente, tudo o que você precisar de som e de iluminação, MS Sonorização, vale a pena você contratar os serviços para sua festa de casamento, seja lá o que você for fazer, festa de aniversário, tudo isso vale muito a pena você entrar em contato com o Matheus Santos, e a gente vai falar ainda no programa de hoje sobre a qualidade do serviço, que é impecável. Vai fazer um show, qualquer evento aqui em Três Pontas, na região, MS Sonorização. E tem mais. Muitos shows que você tem acompanhado aqui na cidade e fora da cidade, você não sabe, mas a estrutura de som e iluminação é MS Sonorização. Um abraço pro Matheus. Deixa eu falar de Tibil Barbershop para você que está a fim de cortar o cabelo, dar um tapa no visual, deixar o cabelo alinhado como os militares, aliás, tudo certinho ali, alinhadinho, tem que ser. Imagem é tudo. Então, se você tá com essa barba aí que lembra Maomé e tá a fim de dar um trato nela, gente, apare a sua barba, deixe bonitinho. Ou se você quer mesmo deixar uma barba de motociclista, como eu vou deixar a minha, grandona, pelo menos tem que cuidar. Cabelo e barba, Tibil Barbershop, Thiago e toda a equipe, vale muito a pena. Estúdio 23, agora é para as mulheres. Maquiagem, Alexia, beijo filhota, essa é competente demais e não é porque é pai falando não, todo mundo fala da maquiagem da Alexia e também o cabelo de Sara Pellegrini. Agende o seu horário aí, Estúdio 23. Dr. Gabriel Ferreira Brito é advogado. Gabriel Júnior, ele é fera, o advogado para resolver os seus problemas jurídicos. E o Daniel do Gás, hein? Esse, se fosse candidato a vereador, ganhava, tinha mais voto que prefeito. É figurinha carimbada em Três Pontas Gás e Água Mineral, 3265-1890. Pediu a qualquer hora, você vai receber. Amanhã, por volta das 11 horas, meio-dia, vai bater aquela fome gigantesca. Galvão Restaurante, o melhor cardápio, culinária mineira, tempero maravilhoso, não tem aquela coisa de pouca comida não. Você vai pedir um marmitex, dá para você comer com a esposa tranquilinho ali, com um amigo ali da empresa, e vai, além de te satisfazer, muita qualidade, muito tempero, muito sabor. Recomendo Galvão Restaurante Self-Service. Lembrar que no próximo sábado, em horário novo, a partir das 11 horas da manhã, a gente tem mais uma edição do Conexão Rock Go Futebol em Debate, para a gente atualizar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, contratações, mercado da bola, tudo que rola no mundo do esporte. A gente também tem um podcast de futebol e é muito bacana e tem muita zoação. Tem o troféu Vai Te Catar, para a gente poder mandar para quem fez alguma coisa errada na semana. Vale a pena você assistir, seguir o Conexão Três Pontas nas nossas redes sociais. Ufa! Depois desses merchans, agora sim, de volta com
o Sargento Ribeiro, Sargento Rafael, para a gente continuar contando um pouco dessa história, mas eu preciso trocar a tela aqui de novo, porque eu preciso ler uma matéria que saiu hoje, que tem a ver com a matéria inicial que a gente fez. Ah, essa foto! Essa foto é espetacular. E aí, senhoras e senhores, o 24º Batalhão da Polícia Militar de Três Pontas publicou hoje. Reencontro emocionante em Três Pontas. Dias após... Deixa eu ver que câmera que eu tô aqui, peraí. Deixa eu só ligar aqui para ver. Ah, muito bem aqui. Tô na câmera certa. Deixa eu colocar no zoom aqui do Roger Campos. Isso aí, ó. Dias após o salvamento que comoveu a cidade de Três Pontas, o Sargento Ribeiro, policial militar que estava de folga e salvou o pequeno Anthony, de apenas 1 ano e 6 meses, de um afogamento, voltou a se encontrar com ele e com a sua família. Depois de dias de UTI, depois da batalha pela vida, do menininho guerreiro continuar a sua luta diária ali, e a mão de Deus operando ali de forma inesgotável, o Anthony saiu do hospital. O Anthony não tem sequelas. Já em casa e em plena recuperação, o pequeno Anthony foi recebido com carinho pelo herói, que com coragem... Deixa eu mudar a tela aqui, porque muito possivelmente o Sargento Ribeiro vai emocionar, e de fato não é exagero chamá-lo de herói. Vou repetir até esse parágrafo, viu, gente? Com uma entonação de rádio da minha época de Transamérica. Já em casa e em plena recuperação, o pequeno Anthony foi recebido com carinho pelo herói, que com coragem, preparo e sensibilidade fez toda a diferença naquele momento crítico. O reencontro foi marcado por emoção, gratidão e a certeza de que a vida venceu. A Polícia Militar de Minas Gerais se orgulha de seus profissionais. E aí quem emociona sou eu, que mesmo fora do serviço seguem fiéis à missão de proteger e servir. Polícia Militar de Minas Gerais, 250 anos, a força do povo mineiro, presença que protege. Comente, Sargento Ribeiro. Então, Não tenha vergonha de se emocionar. depois do fato, né? Eu fiquei 3 noites. Quase não dormi nessas 3 noites. Muito pouco. E aquela expectativa. Deus, eu fiz tudo a contento, né? Para salvar ele, para não deixar sequelas. Aquela preocupação. Isso ia tocando meu coração. Nessas 3 noites, desesperadamente. E aí a gente continuou fazendo contato com a família, né? Porque não bastava só a gente ir embora e falar assim, ó, eu tô indo embora, eu fiz. Não. Eu tinha que saber como que ele tava. Eu tinha que continuar. E aí um dia a gente fez contato com a avó e a gente conseguiu uma autorização, né, da família para poder ir lá no hospital, pelo menos tentar fazer uma visita para ele. E a gente foi lá visitar ele no UTI. Aí quando a gente chegou lá no hospital, né? E a gente foi com a camiseta da Pastoral, eu e minha esposa, Reginara. Aí nós dois juntos, eu falei assim, bem, vamos lá. Ela falou assim, vamos, amor. E a gente é muito unido nessas situações. Tudo nós faz junto, tudo. Nós serve junto, nós vamos pro grupo de oração junto, né? Vamos pro Três Pontalhaços junto. São heróis juntos. Tudo, a gente faz tudo junto. E ela tava comigo no dia. Então ela é minha força, meu braço direito. E a gente foi lá, e a gente entrou no UTI, os médicos autorizou, né, eu e ela entrar. E a gente foi na caminha dele e fizemos uma oração, né? Pedimos para que Deus tocasse o coraçãozinho dele, que Deus restituísse a vida dele por completo, sem deixar nenhuma sequela. E aí eu cantei uma música para ele. Né? Cantei uma música para ele, e essa música que eu cantei para ele, quando a gente estava cantando, ele mexeu a boquinha e mexeu o corpinho. Aquilo para mim, não tem entubado. Ele mexeu a boca e mexeu o corpinho. Aquilo para mim, eu falei assim, Deus, obrigado. O Senhor tá dando a resposta. Aquela agonia que eu tava já se transformou em mais fé e mais esperança ainda, né?
E aí a gente ficou muito emocionado, eu com a minha esposa começou a chorar, né? A visita foi rápida. Aí os médicos, os enfermeiros estavam lá também, assim, ficou emocionado, né, com a gente lá. E aí a gente saiu. Saiu lá do hospital, né, que foi muito rápido, mas saiu com o corpo bem mais leve, vendo a presença realmente do Espírito Santo ali de Deus, vendo a presença de Deus naquele menino, que ele foi protegido. E aí quando a gente falou assim, nossa, ele mexeu, né? Aí eu olhei pra minha esposa e falei assim, ele mexeu, ela falou assim, mexeu, ele mexeu a boquinha, mexeu. Você viu também? Porque eu pensei assim, eu tô imaginando, né? Não, não, ele mexeu mesmo, né? E depois, graças a Deus, depois da nossa visita, ele já desentubou. Ainda teve uma noite, um dia que a gente ligou, não, é que já comeu, já está alimentando, não ficou sequela nenhuma. Aí a gente caiu assim em choro, agradecendo a Deus, né? Agradecendo a misericórdia de Deus na vida daquele menino, na nossa vida mesmo, todos os dias, né? E para mim, como policial militar, quando eu entrei na polícia, tem uma matéria dentro do nosso curso que chama Polícia Comunitária. Sim. E é uma matéria que eu me identifico completamente com ela. Nós, militares, policiais militares, temos que estar próximo da sociedade. Eu preciso, Roger, ter uma intimidade com você, uma amizade com você. Eu preciso ser receptivo. Eu preciso estar te tratando bem, educadamente, receber o cidadão de bem, muito bem. Receber o cidadão é a nossa função, servir e proteger. A nossa função é essa. O servir vem de Deus. E nós, como militares, nós temos que usar, e nós usamos esse servir para Deus também. Né? Quando a gente atua hoje na rua, quando a gente atende uma ocorrência, uma vítima que está ali, a gente está ali para prestar socorro, para dar o auxílio, para aquela pessoa se sentir protegida, acolhida e amparada. E isso me fez crescer cada vez mais na fé. Quando eu passei a internalizar isso mais dentro de mim e junto com a minha fé, para mim assim foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Não é só o, o Rafael, é o Rafael, o Sargento Ribeiro e o Rafael Ribeiro, sargento cristão, agindo na vida das pessoas. E também aprendendo com as pessoas onde eu vou fazer o atendimento de ocorrência. Dar o meu melhor. Eu falo que a vítima ela tem que ser tratada de uma forma tão especial, porque quando a gente é vitimado, a gente sente tanta dor, tanta angústia, tanto medo, Tanta tanta fragilidade. fragilidade. A gente sente assim, burlado de todas as formas. Então eu, como policial militar, e a polícia militar tem essa visão. A polícia militar visa isso, trazer essa tranquilidade, trazer essa paz para o cidadão. Estar mais próximo ainda da sociedade, de portas abertas para todos. Tá vendo, gente? Vou falar uma coisa para vocês. É um dos raríssimos programas em que eu posso colocar um zíper na boca e ficar de boca fechada. Um entrevistado dá conta do programa inteiro. Rapaz, que coisa bacana. Gente, muito obrigado também pelo carinho da audiência. Acabei de olhar os números, tá muito bacana. E depois esses números explodem por conta das republicações. Depois a gente joga nas outras páginas. Vai lá pro YouTube também. Aproveita aí, Podcafé _ podcast. Ative o sininho, dê o seu joinha lá. Metralha pra gente lá pra aumentar os nossos números no YouTube. A gente tá começando no YouTube. E tá muito bacana, devagarzinho a gente vai crescendo, crescendo. E olha, já tem mensagens aqui, e as mensagens vão muito de encontro ao que eu já tinha falado. Aimee Piedade Silveira pergunta qual o momento mais difícil dessa prestação de socorro. Conta pra ela aí. Para mim, foi quando ele não estava respondendo às manobras que eu estava fazendo. Por mais calmo que eu me tornei, que eu fiquei, por mais firme, né? Pela fé que eu tinha de manter aquele procedimento, eu sabia que eu deveria manter aquele procedimento sempre. Mas a gente ali naquele momento sente a dor, sente que pode haver a possibilidade de perder ele. Então aquilo ali é uma dor inexplicável, um medo, ansiedade, angústia, né? Porque a pessoa, quando ela não tem esse costume, né? Ninguém tem esse costume, ninguém quer ter. Mas quando você tá ali agindo naquela situação, o primeiro sinal da pessoa é gritar.
gritar, levantar a mão, pedir socorro, andar para lá e para cá e não saber o que faz. Então, o policial militar, ele é treinado para manter a calma, né? E agir de forma correta. Mas isso não quer dizer que dentro da gente tem uma bomba ali, que a gente também não tá sentindo aquela angústia, aquela dor. Só que como a gente tem esse treinamento, a gente está acostumado, a gente tem que deixar o policial agir naquele momento e diminuir um pouco o ser humano ali, né? De certa forma, naquele momento. Mas é muito difícil, quando foi muito difícil controlar, quando ele não respondia às manobras. Gente, tem mais perguntas chegando aqui. Ó, o Luan Xavier pedindo dicas para quem tem filho pequeno. A gente vai fazer no programa de hoje, a gente vai mostrar. Inclusive, arrumamos uma boneca aqui para poder simular como foi feito e como deve ser feito as primeiras manobras, inclusive por qualquer leigo, viu, gente? Aliás, deixa eu um segundinho sair da pauta e eu até, caso queira, viu, Sargento Ribeiro, caso queira, pode dar a sua opinião. Eu, como instrutor de trânsito credenciado pelo Detran, a gente vê uma série de reclamações do nosso trânsito está caótico, o trânsito está violento, o trânsito está matando, ninguém respeita nada. Ninguém respeita nada, gente, porque o que falta é uma palavrinha básica que separa um país de primeiro mundo de um país de terceiro mundo: educação. Essa educação se refere, na minha humilde opinião, a uma necessidade que já passou do tempo, mas eu não vejo as nossas autoridades, os nossos governantes batalharem. Passou da hora de regra de circulação e conduta, noções de tráfego, noções de trânsito, legislação de trânsito ser matéria da grade curricular numa escola convencional. Alunos de quinta série em diante já deveriam aprender, como aprendem português, matemática, todas as matérias, ciências, biologia, química, física, inglês. Por que não aprender trânsito? Porque todo mundo é usuário da via. Vocês sabem que, por exemplo, no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, existe autuação para pedestre? Tem. Só que não se aplica. Só que não há o cumprimento. Todo mundo tem a sua responsabilidade. O pedestre, o ciclista. Vocês sabem que existe uma regra que fala que a proteção, já que ele falou muito em proteção, a proteção no trânsito deve vir do maior para o menor? Por exemplo, carretas por caminhões, caminhões por ônibus, ônibus por micro-ônibus, micro-ônibus por vans, vans por carros, carros por motos, motos por bicicletas, bicicletas por pedestres. Ou seja, todos devem proteger um pedestre, independente de estar com o pé na faixa ou não. A partir do momento que um pedestre sinaliza a sua intenção de travessia, ele já tem preferência na faixa, fora da faixa, com farol verde, com farol vermelho. Só que pouca gente sabe isso. E os que sabem, fingem que não sabem. E aí, por que isso não melhora nunca e não vai melhorar? Porque não é matéria de ensino de grade curricular nas escolas para começar desde os 14, 15 anos. Ao invés de aprender com 14, 15 anos, o pai compra uma caminhonete e dá para o filho dirigir sem carteira. E acha bonito o filho dirigir. E aí é uma situação que não vai mudar se não houver leis mais duras, se não houver educação e se não houver um efetivo maior para que realmente a fiscalização e leis, né? Porque o que a gente tem normalmente são leis arcaicas ultrapassadas. Fazendo todo esse preâmbulo para falar de trânsito, que em Três Pontas precisa melhorar e muito, porque o que a gente tem de malha viária e de veículo não combina. A gente tem veículo, Três Pontas foi concebida para 30% dos automóveis que tem hoje, Sargento. E aí não tem como a gente querer cobrar uma fluidez do trânsito. E, aliás, aí também agora vai um comentário meu pessoal curtíssimo. Uma pergunta. Três Pontas já teve engenheiro de mobilidade urbana trabalhando na prefeitura? Não vou comentar mais sobre isso para não polemizar, mas é necessário que tenha um entendido do cargo para que possa melhorar essa questão toda. Sargento Rafael, daqui a pouquinho a gente vai trazer as dicas para quem está acompanhando o programa. Obrigado pelo carinho de todos, tá, gente? A Patrícia Aparecida, gratidão a todo momento por Deus ter colocado o Sargento Ribeiro nas nossas vidas nesse momento. Cara, isso é bacana. Hã? Ah, é, cara.
Olha isso! Caramba! Gratidão a todo momento por Deus ter colocado o Sargento Ribeiro nas nossas vidas nesse momento. Quiser comentar, pode me cortar, tá? Quer comentar? Não. Sabrina Azalim Amaral, boa noite. Rafael é um guerreiro de Deus. Tá vendo, Rafael, por que você precisa, e vocês que estão em casa que não vão entender muita coisa do que eu vou dizer, precisa da armadura do cristão? Efésios 6, do 10 ao 20, tá com um problema na sua vida em casa aí, meu amigo? Tá achando que a vida para você é muito difícil? Efésios 6, do 10 ao 20, leia a armadura do cristão de manhã e à noite, depois você me conta o resultado. Não vai ter problema que vença você não, meu amigo. Daniela Ribeiro, Rafael, filho amado de Deus. Leonara Naves, parabéns, Roger, por ter sido o primeiro jornalista a difundir essa boa prática e ato de humanidade. Quanto ao Sargento Ribeiro, que tem nome de arcanjo, é uma fé inabalável. Gratidão. Cadê? Gratidão a Deus pela existência tão abençoada dele. Conviver com ele é edificante. Rafael Ribeiro deixa Deus sonhar nele e nesse ato heróico não foi diferente. É salutar, sim, reconhecer e homenagear boas práticas para ir difundindo, para termos um mundo mais justo e feliz. Leonara, que também faz um trabalho muito bacana há muitos anos na Guarda Municipal. Um abraço para Leonara. Fred Ribeiro. Esse conhece pouco de primeiros socorros, hein, Fredão? Saudade de você, meu irmão. Boa noite, forte abraço ao meu irmão Rafael Sargento Ribeiro. Forte abraço para você, Roger. Parabéns pelas matérias. Tá em Ribeirão Preto? Onde você tá, Fredão? Conta pra gente aí. Aliás, fez um trabalho magnífico com os anjos socorristas voluntários aqui em Três Pontas. Fredão, assim que você vier em Três Pontas, me fale pra gente fazer um podcast com você. Só não pode vir com a camisa do Flamengo, tá? Mentira. A camisa do Flamengo é no outro programa. É no Conexão Rock Go. Venha que vai ser muito bem-vindo. Quer comentar? Então, é um cara maravilhoso, esse cara. Especial. Ele é. Fred é meu amigo de infância. E da Leonara? É um amor de pessoa. Ela traz alegria pra minha vida, viu? Pessoa fantástica. Uma irmã que tem no meu coração. Daniela Ribeiro? Minha irmã. Uma irmã que eu amo demais, todo coração também. Matheus Santos. É MS Sonorização pro seu evento. Som e iluminação é o Matheus. Parabéns pelo exemplo de humanidade, orgulho e exemplo. Matheus, manda aquele texto de novo para mim, por favor. Ângela e Gino são pessoas maravilhosas. Reginara Naves, que está aqui, gente. Depois eu vou tentar virar a câmera aqui. Ou então vou colocar uma câmera. Tem uma câmerazinha aqui que tem uma imagem meio feia, gente. Que é o frontal. É a imagem do computador. Eu fico parecendo que eu tô com 80 anos aqui, ó. Deixa eu colocar essa imagem aqui. Vem cá. Olha lá, ó. Olha lá, dá um tchau aí pra galera aí, ó. Aí, tá aqui, gente, tá aqui com a gente acompanhando aqui o programa com o maridão. Ângela e Gino são pessoas maravilhosas. Reginara Naves, Rafael Ribeiro. Moramos na mesma rua. A Ângela é uma gracinha, acompanha sempre o nosso programa. Obrigado. Isso, Ribeirão Preto, falo sim. Ô, Fred, o dia que você vier, por favor, não esqueça de primeiro passe lá no Pinguim e traga pra mim lá o melhor chopp do Brasil. Olha eu fazendo propaganda de graça, gente, sem receber um centavo, mas o chopp lá de Ribeirão do Pinguim é bom pra dedéu. E por falar em chopp, daqui a pouquinho a gente vai pro cara a cara com o Rafael, com o Sargento Ribeiro, pra gente conhecer o outro lado do nosso anjo-herói policial militar. Dá um abraço pra Patrícia também, sabe? A Patrícia sempre manteve nós informados de tudo, né? Sim. Um anjo de Deus também. A avó. Rafael, vamos mostrar pra galera, pra quem tá acompanhando o nosso programa, pode esticar o braço se conseguir ali, ou a Reginara se conseguir entregar pra ele ali, vai lá que a mão de Deus vai chegar, chegou. Aí a mão de Deus sempre chega. Essa aqui é a Marcela. Olha a Marcelinha no ar aí, gente. Isso, ó. Antes, tem mais mensagem aqui. O Fred tá rachando de rir.
Gibele Rabelo. Boa noite para vocês. Parabéns, Roger, por levar essas notícias muito além. Rafael é merecedor de ser reconhecido por esse salvamento e por muitos que ele já fez. Não é o primeiro. Pois é. E eu tenho certeza que não será o último. Rafael, conta pra gente aí como é que foi na prática com as mãos e, claro, também contando com o verbo, falando pra gente como foi o salvamento do Anthony. Então, a questão do Anthony, são duas questões que os pais procuram saber bastante. A questão do engasgo, né, e do afogamento. Vocês acham que preferiu passar o engasgo e o afogamento ou só a questão Os dois. Os dois Então, que pode acontecer em casa. Então vamos começar pelo engasgo. Que é o mais comum. O engasgo é qualquer obstrução na via. Sim. Ela pode ser parcial ou total. Sim. Né? Então, o que acontece? A criança, quando ela tem um engasgo, pode ser com leite, com água, algum alimento, ela começa a tossir. A tosse é normal, é natural. A criança precisa tossir. A tosse é a maneira que o organismo tem de tentar desobstruir as vias. Então, o que o pai e a mãe têm que fazer? Ele tem que auxiliar. Tosse, 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 deixa tossir. Porque se a criança estiver tossindo, independente de ser um bebezinho ou uma criança de mais de 1 ano, ele tem que estimular ela a tossir para poder liberar as vias. Sim. Né? Não conseguiu, parou. Aí o que aconteceu? De parcial se tornou total. A criança vai, no caso do bebê não, mas uma criança maior já vai colocar a mão, vai começar a ficar com manchas, vai ficar cianótica, ela vai começar a ficar roxa. Ixi. E ela vai começar a amolecer. Nesse momento, não pode ter o desespero. Já tem que acionar um 92, muito importante. Que é o SAMU, viu, gente? Aciona o SAMU, fala, ó, é urgência e inicia o processo de desengasgo da criança. Muito importante. Então, eu vou tentar falar de forma bem simples. Isso, didática. Didática, porque eu acho que o didático é o que funciona. Claro que é. O pai e a mãe tá lá, desesperado. Pai e mãe, não desespere. Isso. Primeira coisa. Vira a... Tá. Marcela? É a Marcela. Vira a Marcelinha pra lá. Vou virar a Marcela. Não desespere, pai. Isso. Não desespere. Tenta manter a calma. O principal. Isso salva a vida. Salva a vida do seu filho. Do filho recém-nascido. Do filho de mais 1 ano. Então eu vou fazer a questão do recém-nascido. Ele engasgou. Ele tá tossindo. Traz ele pra cá. Deixa ele tossir. Dá uma olhadinha na boca. Vê se tem alguma coisa que pode tirar ali. Que esteja bem superficial. Não coloca o dedo lá no fundo, porque às vezes pode levar lá pra dentro de volta. Olhou, passa um paninho, tenta limpar. Tá tossindo, deixa tossir. Agora, travou a via aérea. Vai pegar a criança, né? Você vai pegar a criança, você vai trazer ela aqui, você vai segurar aqui, ó. Olha a posição que tá o braço dele entre as pernas, gente, do bebezinho. Então, Porque, só uma pausa rapidinho. Lembrar que pra bebê, criança e adulto não é a mesma técnica, é diferente. Então a gente está falando no caso do Anthony, que foi um bebezinho. Então a mão ali entre as pernas e o apoio aqui no maxilar. Isso. Esse apoio, você vai trazer a criança para baixo, nessa posição que tá pegando aqui. Levanta um pouquinho mais. Assim, ó. Isso, aí. O quadril da criança tem que ficar mais elevado que a cabeça. Correto? Isso. Essa é a posição. Pai, mãe, segura nessa posição. O que você vai fazer? Você vai desferir 5 tapas nessa região aqui, ó, da escapular da criança aqui, ó. Então, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não tenha medo de desferir os tapas, os golpes. Eles pode ser com essa parte da mão. Essa parte da mão aqui. Então, bate, porque tem que simular uma tosse. Então, firme. Não precisa bater com muita força. Não precisa por força exagerada. Então, tem que ser... Então, bateu. Vamos virar a criança, verificar se desobstruiu a via. Certo? Não desobstruiu. Vai pegar os dois dedos, colocar entre os mamilos, um pouquinho mais abaixo, tem essa linha dos mamilos aqui, um pouquinho mais abaixo. Que é chamado de osso externo. Osso externo, e vai fazer os movimentos aqui, ó. Cerca de 3 a 4 centímetros, assim. 1, 2, 3, 4, 5. Desobstruiu? Não. Eu vou virar novamente a criança. Repete o procedimento. E repetir o procedimento. 1, 2, 3, 4,
5. Vou virar novamente, verificar se ela está engasgada. Se ela continua engasgada, faço de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, lembrar, gente, que em se tratando, deixa eu trocar a câmera aqui para eu aparecer aqui também. Em se tratando de um bebê, Rafael, me corrija, por favor. Eu também estou falando para quem pegou o programa agora, gente, como instrutor de autoescola, tá? Eu também tenho curso de primeiros socorros. Num bebezinho, você vai fazer com os 2 dedos, como o Sargento Ribeiro está fazendo. Se for com uma criança, você vai fazer com apenas uma das mãos. E se for com um adulto, com as 2 mãos espalmadas aqui, ó, nessa posição aqui, usando essa parte da mão para que você faça a massagem cardíaca nela. Correto, Rafael? Isso. Agora a criança maior, vamos supor que não seja eu, vou fazendo por etapas. Você vai colocar, vamos supor a criança um pouquinho maior, vai colocar ela aqui, ó, passar por baixo dos braços. Traz mais para cá, para a imagem. Aqui, ó, você vai trazer ela aqui Isso aí. E vai efetuar os golpes aqui. 4, 5. Certo? Uma criança maior, no caso, você pode fazer um movimento em J, que chama a manobra de Heimlich. Você coloca a mão aqui, fecha. Sim. Você mede aqui o umbiguinho da criança aqui, põe para cima e faz esse movimento em J. Olha como é que tá nítido, gente. Ó. Olha como que ele tá explicando didaticamente o que você vai fazer em casa. Isso para uma criança maior, né? Não com recém-nascido. O recém-nascido, como eu já expliquei, isso. Esse e com os 2 dedos aqui, certo? Essa é para o recém-nascido até 1 ano de idade, com os 2 dedinhos aqui, ó. Não precisa ter medo, você vai salvar a vida do seu filho. E já acionando 192, tá? Então, para o maior, até uma criança, até adulto, no adulto é diferente, mas uma criança, você pode colocar ela aqui e fazer esse movimento aqui e em J. E também tem a terceira. É interessante, pode fazer no plexo aqui da criança também. Sim. Aqui, esse movimento aqui também, da criança maior. É a criança que, no caso, você vai sentar ela no seu colo, ela de costas para você, com as costas escoradas no seu peito. A gente está fazendo aqui para tentar. Então, é muito importante. Então, agora, vamos lá. A criança engasgou. Fiz as manobras. 5, virei. 5. Não passa mais. Obstrução total, a criança apagou. Então, ela está com parada cardiorrespiratória. Agora muda toda a situação. A gente vai colocar a criança numa superfície rígida. Isso. Você vai deitar a criança e você vai aplicar 5 insuflações na boca. Então, como é um bebê, se for um bebê, vai pegar o nariz e a boca do bebê. Nesse momento, você vai colocar e o sopro é de 1 segundo. 1 segundo é a quantidade de ar que você vai jogar, que é o suficiente na criança. Então, você estabiliza a cabeça da criança E aí, gente, seguindo o que o Sargento Rafael está ensinando para a gente, Sargento Ribeiro, lembrar que num bebezinho, a sua boca vai fazer o que a gente chama de efeito máscara, vai cobrir boca e nariz do bebezinho. Já numa criança e num adulto, aí não. Aí já é a respiração boca a boca tradicional. Isso, vai tampar a narina, se for uma criança maior, e vai fazer insuflação na boca da criança. Isso vai permanecer até a chegada do socorro, ou a criança voltar. Então, você vai fazer esses 5 insuflações e vai fazer 30 movimentos nessa velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30. Deu 30. 2 insuflações. Voltar de novo. 1, 2, 3, até a criança voltar. Se for uma criança maior que não for um bebê até 1 ano, for mais de 1 ano, você vai pegar a palma da sua mão. Deixa eu tentar levantar aqui. Apertadinho, estude apertadinho. E fazer esse movimento. O braço tem que estar esticado no rumo do ombro e tem que descer. Você precisa fazer um movimento para o coração ser pressionado e mandar sangue para o corpo. Então você vai fazer esse movimento aqui, 32 insuflações. 30. Perfeito. Se for um adulto, vai ser esse movimento aqui.
Mas é no caso da criança que a gente está tentando mais levar para os pais, né? Que é a questão da criança socorrer a criança. A criança, não adianta, é infalível, você tem que fazer, vai salvar a vida da criança. Se o pai, a primeira coisa que o pai faz é isso aqui, ó, me Sim, ajuda. Não, sim. acalma, chama socorro e inicia o protocolo. 1, 2, 3, 4, 5, girou. 1, 2, 3, 4, 5. A criança voltou, pega a criança, mantém ela virada para baixo para não obstruir novamente a via até chegar ao socorro. Deixa limpinha a boca. Então, pai e mãe, tenha essa calma. Eu sei que não é fácil, mas pensa, a vida do meu filho está em jogo nesse momento. Pode acontecer, é um acidente, acontece em casa. Às vezes vai mamar, engasga, vai Com tomar uma água. certeza. E a gente também tem que trabalhar com a prevenção, né? Do engasgo. Que é o que acontece muito, né, Roger? Sim, O engasgo, às vezes a criança tá comendo em casa e ela começa a rir, brincar na hora que tá comendo, aí que acontece o acidente. sim. Então, a gente tem que estar orientando as crianças também, ó, filho, para aí, você tá comendo agora, não vão brincar não, come primeiro. Exato. Então, tenta sempre orientar o filho aí, não ficar brincando, ficar rindo muito na hora que estiver alimentando, para evitar esse... E aí, gente, olha que aula, que bacana isso, hein? E depois, conte para todo mundo que esse programa vai estar disponível nas redes sociais. Você vai ter oportunidade de rever quantas vezes e quando você quiser. Você vai voltar lá e depois ainda vai ter o recorte especificamente dessas técnicas que o Sargento Ribeiro está ensinando. E só para complementar, para depois não falar assim, mas ficou no ar, eu não entendi, por exemplo, a questão do adulto. O bebezinho coloca o braço e ele de bruço, a criança você coloca no colo de costas para você e o adulto você faz em pé. Inicialmente você curva ele para baixo e aí você dá os tapas nas costas, claro que com um pouco mais de força do que seria num bebezinho, aí você vai entender na hora como é que isso funciona e se for preciso que você coloque o que eu chamo de mão de cadeado na região do abdômen da pessoa para que você possa fazer um movimento para que ela possa expelir, aí ela vai estar em pé, você vai abraçar ela por trás, você vai colocar o seu peito, o seu osso externo no meio das costas da pessoa e vai fazer esse movimento. Lembrando que não é esse movimento para dentro reto, você vai fazer ele subindo em forma de J para que realmente possa surtir efeito e a pessoa expelir. E aí também, para terminar e para não ficar nada faltando, uma dica. Um dos grandes motivos de engasgo é dar leite e deixar a criança, o nenenzinho, mamando sozinho. Aí acomodou um travesseiro mais ou menos numa posição ali, ele ficou escoradinho, deu a mamadeira para ele. Sem perceber, a mãe está fazendo ali os afazeres da casa, está muito ocupada, a criança vai escorregando. Ela está com o corpo ereto, reto, melhor dizendo, deitado. Ereto não, seria em pé. Está deitadinho ali. É impossível qualquer pessoa, principalmente um bebezinho, se alimentar estando deitado. Tem que estar inclinado, tem que estar o mais ereto possível. É a mesma coisa um adulto se alimentar. Tá deitado na cama vendo o jogo lá, tá comendo as coisas, tá bebendo, tomando um refrigerante, uma cerveja. Gente, tudo errado. A alimentação, você tem que estar nessa posição aqui. Não tô fazendo nada político, não, pelo amor de Deus, viu, gente? Se eu soubesse, eu ia fazer outro gesto, mas agora já foi. Você tem que estar sentadinho aqui, viu? Para você se alimentar. Igual a gente está aqui no programa, aqui, ó, bonitinho assim, ó. É o jeito correto, anatomicamente, para você se alimentar. Falei bobagem, sargento? Não, corretíssimo. Deixa eu ler mais mensagens aqui. Matheus Santos, sensacional. Luiz Fernando Tadeu Oliveira, parabéns, Rafael. Você é merecedor de todos os talentos e dons que Deus te deu. Aí é bíblico. Os dons que Deus nos deu. Fred Ribeiro, o Fredão. Roger, eu sempre falo por onde passo que nós somos o elo entre a vida e a morte de alguém. Muitos sabem, mas poucos são proativos e agem para fazer a diferença na vida de alguém. Sociedade doente, sociedade omissa. Vou além. Muitos profissionais da área
Mas, graças a Deus, existem pessoas como o Sargento Ribeiro, com amor e empatia, que mudam histórias. Obrigado a todos vocês pelos serviços prestados. E, claro, Fred, aí eu aproveito, não só para você, mas extensivo a todos que fizeram parte dessa história. Aplausos para os anjos socorristas voluntários, para todo o pessoal do SAMU, para todos os socorristas, para todos que trabalham na área da saúde, para todos os profissionais das diversas áreas, como policiais, como bombeiros, enfim, todos que também atuam tendo conhecimento sobre primeiros socorros e lutam essencialmente pela preservação da vida. Vamos difundir essa ideia de quanto mais conhecimento, melhor. Quem sabe um dia a gente possa ter aí primeiros socorros e legislação de trânsito na autoescola, nas escolas convencionais. Porque se tiver legislação, vai ter primeiros socorros, que é a matéria que faz parte, gente, como mecânica, como meio ambiente, como, enfim, infrações, penalidades, uma série de matérias que são fundamentais. É importantíssimo o que você Sim. falou, porque é melhor saber Claro. e não precisar usar do que Exato. precisar usar e não saber. Tá vendo, gente? Olha isso aí que o Sargento Ribeiro disse pra gente. É a mais pura verdade. Cara, o programa tá bombando, o negócio tá bom demais. Eu acho que você vai perder o marido todas as segundas-feiras. Eu vou ter que colocar uma cadeira a mais aqui. Vem junto, tá certo, não vai separar, não. Priscila dos Santos Oliveira, boa noite. Priscila dos Santos Oliveira, Deus abençoe sua vida, primo. Priscila, Varginha, Minas Gerais. Ela é de Varginha? Varginha. Fred Ribeiro, sim, um sonho, falando, não é o sonho de padaria, né, Fredão, que é bom pra caramba, né? É o sonho de ter educação nas escolas. Ah, meu amigo, mas vai demorar, viu? Porque no tempo de Deus vai. O tempo de Deus é diferente do nosso. Na hora dele vai. Vamos lutar por isso, vamos sim. A Priscila falando de novo. O Sargento Ribeiro é um exemplo para nossa família. Cara, ele é um exemplo para 3 pontas. E ele serve muito para desmistificar, sabe aquela imagem? Traz aqui mais perto, vem cá, chega perto aqui. Sabe aquela ideia de que policial militar, ou qualquer policial, é insensível? Não tem coração? Sabe aquela história que fala que médico é só ciência e é ateu? Isso não é verdade, não. Aqui em 3 Pontas, por exemplo, o que a gente tem de policial militar humano é a grande maioria. Heróis, alguns, como o Sargento Ribeiro, mas tem outros também. E médicos, nós já tivemos um exemplo aqui do Dr. Eduardo, cirurgião, que chorou quando perdeu uma paciente, não por culpa dele, vontade de Deus, e depois ele reencontrou com a mãe da moça. Isso está lá no nosso podcast, viu, gente? Dr. Eduardo falando de Deus, falando da importância de Deus. Dr. Luiz Roberto fala frequentemente. Doutora Carla Bernardi, Dr. Gabriel, que tentaram, e eu tenho certeza que ajudaram e muito no processo da minha mãe, que hoje está em Deus, mas eles foram fundamentais e eles sempre falaram de Deus. Então, não tem essa de policial é durão, não tem Deus no coração, e médico também não tem, porque é tudo ateu. Esquece. É aquela coisa que eu falei no começo. Aponte menos o dedo. Se você cuidar mais da sua vida, com certeza, você não vai se preocupar tanto em cuidar da vida dos outros. E aí o mundo fica melhor. Porque a gente passa a querer só o bem das pessoas sem preocupar com a roupa que ela está vestindo, com o carro que ela tem, com uma série de questões. Meu querido amigo Sargento Ribeiro, estamos chegando ao final do programa, mas a gente ainda tem o nosso cara a cara. Já excedemos até o horário do nosso programa. Estamos fazendo serão extra com o Sargento Ribeiro. A esposa já está falando assim: perdi o meu marido na noite de hoje. Não! Daqui a pouquinho acaba o programa. E ainda a Priscila falando: ele é um homem temente a Deus. É mesmo, está mais do que provado. E a conversão é um processo diário. A gente não foi convertido. A gente está no processo de conversão. A conversão é todo dia. É um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Deixa eu ver aqui se tem. Tem aqui, ó. Deixa eu dar um recado para vocês importante aqui.
que chegou pelas ondas do celular. Um recado da MS Sonorização do meu irmão Matheus Santos. Cansado de dor de cabeça com som e iluminação para o seu evento? A MS Sonorização e Iluminação chegou para resolver os seus problemas? Com equipamentos profissionais de alta qualidade, a MS Sonorização e Iluminação transforma qualquer evento em um espetáculo inesquecível, seja um casamento dos sonhos, uma festa corporativa bombástica ou um show que vai ficar na memória. A MS tem a solução perfeita para você. Atendemos cerimoniais, noivas, promotores de eventos, empresas, prefeituras e muito mais. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar a atmosfera ideal para o seu evento, com profissionalismo e muita interatividade. Não perca tempo. Entre em contato agora. Tem plantão com a MS Sonorização e Iluminação e garanta o sucesso do seu evento. Dia dos Pais está chegando. Aproveite. Acesse o site mssonorização.com.br ou visite o Instagram @mssonorizaçãotp ou ligue 35 998360924. MS Sonorização e Iluminação, amplificando grandes momentos. Ó, e tem cupom de 10%. Parceria Pô de Café e MS Sonorização. Quando você entrar em contato com o Matheus, ele até mandou um cupom aqui, mas faz o seguinte: entrou em contato com o Matheus e falou assim: eu vi no Pô de Café Podcast, já tem 10% de desconto. Beleza, Matheus? Vamos voltar aqui ao nosso programa. Deixa eu mudar a tela. Deixa eu mudar o ângulo aqui do nosso programa, porque agora a gente vai de cara a cara. Será que ele está preparado? Será que o nosso herói... Cara, eu errei a foto. Eu coloquei aqui o meu pai. Peraí, deixa eu colocar uma foto mais nova aqui, porque essa aqui tá louco, filho. Aí não. Peraí, vamos pegar uma mais novinha. Aí, ó. 6 dias mais novo, viu, gente? Cara a cara no ar, e esse é o momento especial do nosso programa em que eu lembro de um cara... eu lembro de 3 pessoas sempre nesse quadro que eu gosto demais. Eu lembro primeiro que conhecimento nunca é demais. A gente aprendeu hoje aqui noções de primeiros socorros. Se não fosse os conhecimentos e acima dos conhecimentos a ligação com Deus, nada disso tinha acontecido. Rafael não estaria aqui, muito possivelmente o Anthony não estaria entre nós e a família estaria vivendo um luto. Mas o contexto foi todo diferente porque houve conhecimento e houve, acima de tudo, a mão de Deus. Conhecimento nunca é demais. Sócrates, que não é o jogador do Corinthians, ele já dizia: só sei que nada sei. E aí, olha que bonitinho, Roger Campos com o maior gênio vivo do Brasil, o poeta, escritor, teólogo, historiador, escritor e o escambau, Mário Sérgio Cortella, já esteve conosco. Quem sabe um dia eu consiga trazer o Cortella no nosso Pô de Café Podcast. Ai, meu Deus, que sonho! Eu estou falando do Cortella porque o cara a cara, ele fala muito de conhecimentos gerais. E aquele ditado que fala assim, tudo que é bom é o que se cria, isso é conversa fiada, viu, gente? Isso é mentira. Muita coisa que você vê é cópia, é descarada. Na televisão, então, é uma cópia atrás da outra. Eu, por exemplo, na maior cara de pau, eu criei o cara a cara. Mentira, eu copiei da Marília Gabi Gabriela. Lembra dela, do cara a cara? A maior entrevistadora que esse país já teve. É uma versão minha do Paraguai, made in Paraguai. E eu também bebi muito nessa fonte aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha a canequinha de José Eugênio Soares, do programa do Jô. Pois é, estive lá. Fiz uma foto com o Jô Soares, que era chato pra caramba pessoalmente, mas era um gênio entrevistando. Então agora, depois desse blá 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 tudo, a gente vai começar o cara a cara. Tá preparado, Sargento Ribeiro? Vamos lá, né? Vamos para o nosso cara a cara. Deixa eu voltar aqui para o programa. Sim. Algumas perguntas mais descontraídas, outras mais sérias. Deixa eu colocar aqui agora a câmera mais próxima do Sargento Ribeiro. Cerveja ou refrigerante? Refrigerante. Pinga ou uísque?
E Nenhum. Aí eu gosto de uma pinga. Mas tem que tomar cuidado, viu, gente? Tem que tomar cuidado aí. Controla, viu? Álcool faz mal à saúde. Mas, assim, uma pinguinha uma vez na vida, tô na morte, é bom. Praia ou montanha? praia. Por quê? Eu gosto do sol, gosto da luz. É Muito essencial, bom. é muito bom. Quando o Sargento Ribeiro não está em Três Pontas, gostaria de estar em? No lugar que todo mundo gosta ali, Ubatuba, né? Ali é o lugar. Ubatuba, e é praia? Praia. O Sargento Ribeiro não está em Três Pontas e está em Ubatuba com aquele sol escaldante. Oh, Gostaria de estar na companhia de? da minha esposa. É tudo pra mim. Aproveitando agora esse momento especial, esse momento efusivo. Deixa eu trocar a câmera aqui só para eu aparecer um segundinho. Estamos começando agora no seu rádio a edição de mais um Love Night. Sargento Ribeiro, para você, Rafael, melhor. Quem é a esposa? A minha esposa, aquela que me reconstruiu. Fale olhando para ela. Foi aquela pessoa que me reconstruiu, que me ensinou a sorrir, que me apresentou como servir, como buscar a Deus de uma forma totalmente diferente na minha vida, que abriu meus olhos, que me trouxe a minha nova versão, aquela que precisava nascer e renascer dentro de mim. É minha companheira, minha amiga, se tornou tudo para mim na minha vida, né? Que está do meu lado em todas as situações, me apoiando, me respeitando, me amando, como eu também aprendi e ela aprendeu a amar. Porque amor não é sentimento, amor é decisão. Porque sentimento ele passa, ele aumenta ou ele diminui. A decisão ela permanece. E nós decidimos nos amar. Meu Deus do céu. Gente! Renata, eu também te amo, viu, meu amor? Te amo muito. Daqui a pouco eu tô chegando em casa. Você que tá aí diante da esposa, abrace a sua esposa, abrace o seu marido. Se o Sargento Ribeiro estivesse agora frente a frente com a sua esposa, se estivesse, quais seriam as 3 palavras que ele diria a ela? Eu te amo. Vamos trocar a câmera? Repete! Eu te amo. Que bonitinho, vocês ouviram de fundo? Teve um eu te amo também, lindo, gente. O amor está no ar. Por falar nisso, do que o Sargento Ribeiro se arrepende? Eu me arrependo de não ter buscado ser uma pessoa espiritualizada durante toda a minha vida. Eu acredito que tem momentos na vida da gente que a gente acaba se perdendo na nossa fé. A gente pensa que o mundo desabou, a gente pensa que a gente não é nada e a gente vira o pó. E a gente é o pó. Mas só que quando eu entendi que é do pó que a gente vem e para onde a gente volta e que a diferença da nossa vida é a nossa busca, como dizem em Colossenses, uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam e me avançando para o alvo em Jesus Cristo. E quando eu aprendi a esquecer, eu, eu aprendi a esquecer o meu passado, aprendi a esquecer as vezes que não busquei a Deus. Eu cresci, mas eu me arrependo de não ter arrependido antes. Talvez, se eu tivesse buscado Deus na minha vida tão antes, talvez eu seria talvez uma pessoa ainda melhor, né? Porque não que eu seja bom, não que eu seja, mas eu queria ter tido mais essa experiência real com Deus bem antes da minha vida, porque aí eu veria como realmente Deus atua na nossa vida, como que é diferente. Você vivenciar todos os dias, acordar, pedir para que Deus use e ter essa fé dentro da gente. E me arrependo de não ter encontrado ela antes também. Minha esposa. Aí sim, aí eu concordo. Me permita, com todo respeito, discordar da parte inicial da resposta do Sargento Ribeiro. Vou te explicar o porquê da minha discordância. Uhum. Não que eu esteja correto, eu posso estar falando uma tremenda besteira. Eu acredito que você não tem que se arrepender de não ter tido esse encontro com Deus antes, porque não cai uma folha da árvore no chão se ele não quiser. Não existe nada que seja feito que não pela vontade e pela ação dele. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso.
Se você acredita e se você acredita nele, é porque há um propósito. Como você acabou de dizer lá no começo do programa, aliás, Aham. que há um propósito muito grande na vida do Antônio. Tem, Tinha com que ser certeza. assim, Tenho fé. porque eu posso te dizer Fé. com toda certeza que talvez, se você tivesse, por exemplo, se convertido há 20 anos, você não teria salvo a vida do Anthony. Você estaria em outro caminho, em outra rua, em outro lugar, em outro momento, e o Anthony já não estaria aqui. Aquela mãe já não estaria com seu filho no colo. Os seus irmãos já não teriam ele mais. Então, nada é por acaso, tudo é providência, tudo é tempo de Deus. E por falar nisso, quem é na vida do Ribeiro, do Rafael, a família? A minha família é meu apoio. Meu pai, Roberto, minha mãe Célia, minha irmã Daniela, meu irmão que não tá aqui mais, o Guilherme, são o meu refúgio. Onde eu nasci, né? Cresci, aprendi, onde fui criado de uma forma maravilhosa pelos meus pais, que são muito abençoados. Eu hoje vejo a família como eu sempre tinha que ter visto isso já, igual eu falo, né? A família é a base que Deus colocou na terra. A família é tudo. Então, quando uma família é destruída, a sociedade perde. A polícia militar perde, o pai perde, a mãe perde, todos nós perdemos. Todos nós perdemos. A família é a base da nossa sociedade, é a base da nossa vida cristã. É o que Deus pediu para que a gente construísse. Então a gente precisa renovar esse. Sim. Meus pais são uma base para mim. Casados há muitos anos, se amando juntos, Que sabe? bacana. O Isso. que é ser policial militar? Ser policial militar para mim é um orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser policial militar. Antes de você complementar a sua resposta, eu notei uma dose profundamente verdadeira de emoção ao Sim, falar ser policial militar. Sou policial militar. É algo que te orgulha muito. muito. Eu sofri muito para conquistar, para entrar dentro da polícia. Foi muitas horas de estudo, muitas horas de sala de aula, muitos cursos. E entrar na polícia não é fácil. Participar do curso não é fácil. É uma peneira muito grande. É um preparo muito grande que a gente vai para uma escola estudar, então a gente vira um aluno ali e tem que aprender tudo. Então tem que ter muita garra, muita força de vontade, tem que amar esse uniforme. A gente tem que amar essa farda. É para cada militar. Ele sabe disso agora que eu tô falando. Cada policial militar que tá assistindo agora, cada policial militar que vê essa entrevista aqui agora sabe do que eu tô falando. Da garra que é, do dia a dia, das noites viradas, né? Do atendimento debaixo de chuva, debaixo do sol, 24 horas, funcionando e atendendo a população 24 horas e arriscando a nossa vida pela população. A gente tem que amar, tem que ser uma decisão de ser policial militar, é uma decisão. Agora, eu até puxei um zoom aqui, porque esses olhos claros merejados, como diria um outro grande que já nos deixou, Clodovil Hernandes, Sargento Ribeiro vai olhar para a lente da verdade. Clodovil fazia isso muito bem. E vai responder para a gente. Quem é Deus na vida do Rafael? É o meu suporte. Deus, ele nos colocou aqui nessa pequena passagem para nos elevar ao céu, para a gente crescer espiritualmente, estar preparado para aquilo que ele trouxe para nós, que ele preparou para nós. Essa economia de Deus que foi criada desde o Antigo Testamento, essa preparação nossa, desde o início do mundo. Deus teve o maior cuidado e nos ama tanto, 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 que se a gente perceber que a nossa vida aqui é só uma passagem rápida, a gente vai entender a grandeza de Deus e o que tem preparado depois daqui. Então a gente precisa entender que isso aqui é uma passagem. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. E como Deus age na sua vida? Grandemente. Deus opera milagres na minha vida. Como você sente Deus? Nas orações, no dia a dia, numa ação, numa resposta, numa pergunta. Às vezes na rua, Deus me responde. Às vezes eu tô chateado com alguma coisa, eu vou na missa, o padre vai falar assim, ó,
Aquela palavra encaixa direitinho naquilo que eu preciso melhorar. Eu levo a palavra para mim. Eu não, é porque tem muitas pessoas que falam assim, ó, você ouviu a palavra que lá serve para fulano? Não, que lá serve para mim. Para mim, a palavra é para mim. Deus falou comigo. Eu preciso entender que quando Deus fala é para mim, não é para o outro. A salvação é individual. É individual. E a gente precisa entender isso. Se a gente entender isso, o mundo vai ser melhor. E a polícia vai ter menos trabalho. Não é verdade? Com certeza. Para a gente poder encerrar o nosso Podcafé podcast, Aham. ah, como você resume, em poucas palavras, tudo o que aconteceu numa, digamos, Santíssima Trindade, claro que com todo respeito à verdadeira Santíssima Trindade, mas há uma trindade nessa história toda que envolve Rafael, Anthony e Deus. Roger, eu sempre quis pregar, sempre falar da bondade e da vontade de Deus na nossa vida. E eu acredito que essa maravilha que a gente passou, serviu para enaltecer mais o nome de Deus. Para ver que atrás do policial tem alguém buscando o Senhor. Que atrás de cada um tem alguém buscando a Deus. Que a gente não pode ver somente a casca. E sim aprender a enxergar o interior das pessoas. Porque atrás de cada um tem uma vida, tem um sentimento, tem uma emoção. Então isso enalteceu o ser humano. Eu vejo que não foi assim, só o Sargento Ribeiro. Muitas pessoas envolvidas falando a palavra Deus. Através da ação, através da reportagem muito bem feita e colocada por esse excelente profissional que você é. Não é porque estou na tua frente. Excelente. Eu cheguei a emocionar. Que a gente não tinha Obrigado. conversado antes. Mas diante da tua presença e de todo mundo que está assistindo, eu quero te agradecer muito pelas palavras colocadas, pela maneira como foi conduzida a reportagem. Isso trouxe mais Deus na vida das pessoas. As pessoas estão crendo mais e vendo que Deus está aqui, que Deus opera milagre no dia a dia das pessoas e na vida do Anthony, naquela situação, porque foi preparada pela mão de Deus para enaltecer. Repercutiu bastante? Repercutiu muito, muito, muito. Né? A polícia está satisfeita com o militar que foi usado por Deus ali na folga, porque a polícia militar precisa ser vista de uma forma diferente. Né? Muitas pessoas falam assim: a policial só vem para prender. Não, a polícia vem para fazer o bem. Nós queremos fazer o bem, fazer a diferença. E uma música que me transformou, uma música que trouxe paz para minha vida, e eu até aprendi ela no hospital, uma das ações que a gente fazia lá. É uma música que cantava assim: Deixa Deus sonhar em ti, deixa, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus que te segura. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se ele prometeu, também cumprirá. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se alguém quiser aí, ó, também nas horas vagas, contratar o cantor, o intérprete Sargento Ribeiro, o Ribeiro da música, do louvor. Cara, que voz afinada, bacana Eu te demais. eu complemento para você, Roger, com relação às suas reportagens, com relação ao teu trabalho profissional. A música encerra assim: Segue além, segue além. Deus pede para você seguir além. Muito obrigado. Caramba, gente, olha aqui, tô Muito obrigado. arrepiando aqui. Deixa eu ler mais mensagens aqui, porque o final do programa aqui eu sei que já vai me balançar muito. Agradecer. Gente, o programa explodiu, foi um sucesso, bom demais. Até perdi aqui aonde eu tava. Renata Marques, aplausos. Obrigado, primeira dama, beijo. Priscila dos Santos, sorrisos. Priscila, ó. Renata, corações, carinha de eu te amo, também te amo. Tô chegando já. Gibele, de novo, falou tudo.
meu amigo, a Reginara mudou sua vida. Leonara Naves, os sonhos de Deus são maiores que os nossos. O relacionamento de vocês foi sonhado por Deus e é um propósito. Nós temos agora aqui a conjunção de duas artes. O Rafael cantor e a Leonara poetisa. Nós temos aqui também Lu Moura, Deus seja louvado, amém. Priscila, Deus seja louvado. Michele Santos, boa noite. Priscila, que lindo. É o meu cabelo. Não, eu sei que não é meu cabelo que você tá falando. Tá bacana demais. Ângela e Gino, gente. Deus é uma adesão em nossa vida. Esse é o Rafael Ribeiro crescendo dentro dele, esse Deus de amor humano e maravilhoso. A última pergunta do nosso Podcafé Podcast tradicional, ter estado no Podcafé Podcast foi? Fantástico. Eu cheguei aqui, igual eu te falei, eu tava nervoso, né? Tava muito nervoso. Eu falei assim, ó, eu nunca fiz, né? Eu falei assim, e aí você falou, não, fica à vontade, calma. E você conseguiu me deixar muito calmo, muito tranquilo. E a forma como você conduziu tudo aqui me deixou bem. Pra mim é fantástico. Eu tô assim, maravilhado. Quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Nossa, que pra mim, sem palavras para te agradecer e enaltecer todo o teu trabalho que você tem feito. E essa entrevista é maravilhosa também. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Nós que agradecemos tudo que você tem feito, agradecer a esposa, que é esteio, que é base, que é teimosia ali quando a gente não quer. E ela dobra o joelho ali e fala, você vai. Igual a Renata, né, Renata? Você fez comigo quando eu teimava, que eu não queria de jeito nenhum. Aí veio o Pedrão, né, Renata? Pedrão chegou e falou assim, teimoso. Reneguei 3 vezes, você 33 anos, vou te pegar agora. E pegou mesmo. E vai te pegar também. Pode ser no teu último dia de vida, sabe por quê? Porque todo mundo tem um encontro com Deus. Todo mundo tem. Até o pior dos humanos. Seja na última fração de vida terrena dele aqui, não adianta. Todos passam pelo encontro com ele. Querendo ou não. Porque ele é Deus. Lembrei de uma pergunta que eu preciso encerrar o programa de vez. Quem é seu herói? Eu estou perguntando para o nosso herói. Meus pais. Por quê? Porque diante de tanta dificuldade da vida, de tanta situação difícil, eles conseguiram me formar em tudo que eu sou e sempre acreditaram em mim, sempre me apoiaram. Então, eu tenho muito orgulho do meu pai, da minha mãe, sempre estiveram comigo, me abraçando, me amando, independente de como eu tivesse, eles estavam ali, sabe? E esse amor, esse carinho, fazem eles se tornar heróis para mim, muito, muito. Gente, a gente não poderia terminar o programa de uma forma mais linda com a emoção do Sargento Ribeiro e também da esposa. Aliás, tem um engraçadinho aqui que mandou uma mensagem para mim falando assim: parabéns, agora você vai ser chamado de repórter Cebola, porque você faz todo mundo chorar. Mas fez até eu chorar aqui. Bacana, gente. Sargento Ribeiro, Rafael, Reginaro, muito obrigado por vocês terem estado aqui, principalmente o nosso entrevistado, que não anda sem a sua alma gêmea, mas muitíssimo obrigado. Em nome de toda a população Três-Pontana, eu quero te agradecer imensamente, não pelo ato de bravura em relação ao Anthony, mas pela sua história como policial. Porque o Rafael não virou herói da noite para o dia. Isso é escorado tijolo por tijolo, degrau por degrau. Isso veio de uma base forte, que é a educação que certamente seus pais te deram, os exemplos que você teve desde pequeno e que isso estão encalacrados, difundidos, fundidos na tua mente. O exemplo de uma esposa guerreira que nunca desistiu de você e que falou: a minha fé vai ser a dele porque o Deus é um só e é para mim, mas é para ele também. E que esse seu exemplo se espelhe e reflita em toda a corporação
valorosa dos policiais militares, que merecem muito respeito, que merecem os nossos reconhecimentos e o nosso aplauso verdadeiro. Parabéns também, claro, por nesse episódio específico, ter feito uma família feliz. Ter deixado uma família na íntegra, sem estar faltando um pedaço. Com esse sorriso gigantesco. Parece que o meu amigo Rafael tem 90 dentes na boca de tanto que ele está feliz, sorrindo, radiante. E é um sorriso e um olhar que a gente vê o próprio Cristo difundido nessa imagem. E o pequeno Anthony está no colo, são e salvo, lindo. Esse programa de hoje, que contou com a sua participação e com uma grande audiência, e que tem essa imagem de uma família feliz, assim como certamente será feliz a sua família, é dedicado a quem me ensinou o que é família. A minha mãe. É o primeiro Podcafé podcast sem ela. Mãe, eu te amo muito. Tive a oportunidade de te dizer isso na véspera do teu encontro com Deus. A saudade é muito grande, mas a dor acabou. O sofrimento acabou. Agora não tem AVC, não tem parada respiratória, não tem sepsemia, não tem Parkinson, não tem rim que não funciona, não tem máquina que não realiza o milagre, porque o verdadeiro milagre veio de Deus e da Nossa Senhora, de quem você tem muita fé. Tua mãe, minha avó, que também já está em Deus, me ensinou essa fé inabalável, a fé em Nossa Senhora. Então, mãe, esse Podcafé podcast, o primeiro não poderia ser diferente, teria que ser com alguém que traz a imagem da fé, a imagem de Deus e a imagem de Nossa Senhora em tudo que faz. Mesmo que para algumas pessoas parece não combinar com uma farda. E combina com uma farda, com um jaleco, com qualquer uniforme que seja. Porque não é a casca que conta, o que conta é o que está dentro da farda, ou dentro do jaleco, dentro da roupa. É o coração que pulsa. E o seu coração vai pulsar sempre em mim, minha mãe. Obrigado por tudo que me ensinou. Lembrar, gente, que na próxima segunda-feira nós teremos mais uma edição especial do nosso Podcafé Podcast. Tem mais mensagens. A Priscila chorando. Priscila, Deus abençoe sua vida e te honre. Primo, Daniela Ribeiro, irmão maravilhoso, sempre presente, amoroso e cuidadoso, amamos você. Matias mandou dizer que te ama para sempre. Priscila, força. E assim encerramos o programa de hoje. Cara, parece futebol que teve primeiro, segundo tempo, prorrogação e cobrança de pênaltis. Foi longo, mas foi necessário. E é com toda essa emoção que a gente termina. E eu termino com aquele recado básico que eu faço toda semana para você. Chega mais aqui, ó. Tá afim de vencer na vida? Duas coisas básicas fundamentais para que você consiga. A primeira, nós falamos aqui no programa de hoje, alguém escreveu sobre dons. Deus te deu muitos dons. Basta você desacomodar, deixar a preguiça de lado, tira a bunda do sofá, levanta, corre atrás dos seus sonhos, porque do céu só cai chuva. Para o milagre acontecer, você precisa, primeiro, fazer refletir a imagem e semelhança do próprio Cristo na tua vida. E, claro, acreditar nele como Senhor e Salvador. Nos vemos na próxima semana com mais um entrevistado ou entrevistada. Talvez a gente ainda tenha uma edição especial no meio de semana. O programa tá uma loucura, graças a Deus. Então a gente vai se ver. E sábado tem Conexão Rock Go. Tchau!